Oi, meus amores, sejam bem-vindos ao 15º dia. Chegamos na metade. Uau! Sim, nós chegamos na metade do nosso devocional. E hoje eu quero que você abra comigo em Efésios 1, versículo 4 e 5. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois era esse o seu prazer e a sua vontade. O texto de hoje, né, o caso devocional de hoje, a devocional fala sobre um posicionamento que gera direção. E eu quero contar para vocês o que aconteceu comigo, porque eu acredito que todo posicionamento gera a transformação que a nossa vida precisa, para poder realmente entrar nesse lugar de ver o destino, esse chamado que Deus tem para nós. Quando eu volto da Bethel em 2018, eu tenho uma série de processos, vou para o Japão achando que o Japão era a minha resposta, e o Japão não foi a minha resposta. E é interessante, porque além do Japão não ser a minha resposta, Deus me abriu o coração para poder receber algo novo de Deus. Eu lembro que nesse período que eu voltei do Japão, eu ganhei uma oferta de emprego muito boa, era para trabalhar numa mineradora, muito famosa no Brasil, fazendo eventos, Brasil, China, Singapura, Japão. E eu lembro que eu fiquei muito mexida, porque não fazia sentido na minha cabeça eu ter passado por tudo aquele perrengue que eu passei durante anos dentro da Bethel, para simplesmente voltar e ter uma vida comum, normal. Ué, que eu fizesse só o primeiro ano então. E dentro de mim havia um desejo, só que eu não conseguia verbalizar esse desejo porque eu não sabia como me posicionar. Então eu lembro que minha avó chegou e veio conversar comigo. Ela sentou, deixou desabafar a minha frustração e o fato que eu não tinha R$ 4 para pegar um ônibus para descer para o centro. Então, na minha cabeça, o correto seria aceitar o emprego e ficar calada, afinal de contas, poxa, quem não ia querer o emprego para ganhar um mega salário? E isso talvez fosse resolver todos os problemas, mas não era aquilo que realmente batia forte no meu coração. E eu lembro que a minha avó chegou e fez uma pergunta clássica para mim. Liv, qual é o seu sonho? Falei, vovó, meu sonho, se eu pudesse escolher esse dinheiro, não fosse o problema. Eu queria ficar tempo integral na obra, servindo o Senhor e amando o Senhor. Mas, vó, o que eu posso fazer? Eu não tenho nada. E a minha avó respondeu uma frase que mudou a minha vida. Ela disse, filha, enquanto eu estiver viva, casa, comida e roupa lavada eu te dou. Vai pregar Jesus, vai falar de Jesus para as pessoas, porque quando eu falo, ninguém me escuta, mas quando você fala, Lívia, as pessoas te escutam. E ali eu tomei coragem e eu mandei um e-mail, eu me posicionei, eu mandei um e-mail para aquela empresa dizendo muito obrigada por tudo, eu não quero um emprego. Mal sabia eu que naquele momento a minha vida estava prestes a mudar. Porque no momento que eu me posicionei e disse não para o emprego que era perfeito aos olhos dos homens, eu abri as portas do céu para algo sobrenatural. Aquele mesmo dia, uma amiga minha me ligou, conversando comigo, eu compartilhando meu coração. Ela me deu de presente uma passagem para os Estados Unidos. Parece surreal, né? Pois é, minha vida tem muita coisa surreal. E eu lembro que ganhei essa passagem e ali fazia sentido. Eu acho que eu tenho que ir para os Estados Unidos. Naquela mesma semana, eu vou visitar um pastor, amigo meu, Bispo Kleber, saudades. E o Bispo Kleber, já falecido hoje, ele na época conversou comigo, orou por mim, porque ele foi uma pessoa que me ajudou muito até preparar meu coração para ir para o Japão. E eu lembro dele olhar por mim e falar, filha, Deus me mandou fazer uma coisa muito importante, que é necessária para o seu futuro. Eu vou ordenar você pastora. E nesse momento, gente, você tem que entender uma coisa, que na minha vida e no meu radar passava tudo, menos me ordenar pastora. Eu só queria servir Jesus. Então, quando ele vira para mim e fala que ia me ordenar pastora, aquilo não entra tão fácil pro meu coração. Mas ele diz algo poderoso. Liv, o título vem para os outros. O título é para que os outros reconheçam quem Deus te vê e como Deus te chama. Você já é pastora de muitos, já cuida de muitos. Então o título não vai provar que você é pastora para as pessoas. Na verdade, vai validar para aqueles que não te conhecem, para saberem aquilo que Deus te chamou para fazer e para ser. E não se preocupa, Deus vai usar isso poderosamente na tua vida. O mais louco, gente, é que eu saí estudante e voltei pastora, lembra? Eu fui ordenada pastora 4 dias antes de voltar para os Estados Unidos. E eu fiquei só 4 meses. Deus me manda de novo. Manda de volta para o Brasil. Meu pai vem a falecer. Eu volto para os Estados Unidos só apenas em 2021. E lembro que quando eu ganhei o convite formal da Bethel para poder ficar, eu lembro que na conversa com o RH, eles viram para mim e falam, olha, tem um pequeno problema. Para você conseguir o visto religioso hoje, a lei mudou. Você precisa ter pelo menos 2 anos de ordenação pastoral.
Eu olho para o pastor e digo, para o cara do RH e digo, eu tenho quase 3. Porque aquele pastor que obedeceu me abriu as portas para que eu pudesse ter meu visto religioso. Então é interessante, gente, que o posicionamento, quando eu falo que posicionamento ele realmente gera a transformação da nossa vida, não é que eu quero que agora você chute o balde e pare de fazer tudo o que você faz, porque agora eu quero ser minha vida transformada. Não é isso. É porque existem momentos em que a vida vai nos cobrar um posicionamento para que a gente possa viver o novo. Um posicionamento que eu tenho é gravar esse vídeo hoje. Um posicionamento que eu tenho é escolher amar, honrar, servir, ainda que eu não ganhe nada em troca. Tá entendendo a dinâmica? Então, o desejo do meu coração é convidar você para vir para este lugar, no qual você escolhe se posicionar naquilo que Deus tem te chamado, para que você possa ver os milagres que Deus tem separado para você. Vamos para o nosso momento de reflexão? Quais são as palavras que revelam a posição do meu coração hoje? Existem algumas circunstâncias que eu estou tentando evitar, mas que Deus já está usando para me ensinar a morrer um pouquinho? Porque uma das coisas mais importantes é a gente entender que muitas vezes nós vamos ter que morrer para nós mesmos, para nos posicionarmos, para vermos aquilo que Deus tem para nós. Exercício prático? Hoje eu quero que você escolha conscientemente silenciar a tua murmuração, olha a tua boca. Declarar louvor, mesmo sem entender todos os lados. Entenda, agradeça e coloque seu coração no lugar de gratidão. Escrever uma área da tua vida em que você precisa morrer para que algo novo ressuscite. E ore entregando tudo isso ao Senhor. É um desafio? É um desafio. O posicionamento, gente, hoje a gente conta as histórias vitoriosas, mas eu quero que você entenda que hoje eu vivo uma vida de posicionamento. Quando eu perdi tudo e tive que ficar no Brasil, eu tive que fazer uma escolha, eu me posicionei em ficar no Brasil. Eu me posicionei a ter um tempo para mim, eu me posicionei a guardar o meu coração. E neste processo eu estou podendo abençoar e alimentar muitas pessoas, porque eu tenho dado o que eu tenho, não é que eu estou retendo, mas eu aprendi a me posicionar de acordo com aquilo que Deus tem me direcionado. Que você consiga fazer isso na sua vida, que você consiga convidar Jesus. Eu vou falar uma coisa, se você não leu o e-book, leia o e-book. O e-book de hoje está maravilhoso porque eu uso um testemunho que o Papa Bill Johnson, lá da Bethel, fala e é assim, fenomenal. Porque são muitas áreas que eu falo que posicionamento ele vem e ele usa e é usado para nos edificar. Poderoso, né? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida de cada pessoa, Pai. Cada pessoa, Deus, que tem realmente pedido ao Senhor uma direção e um propósito. Que o Senhor os capacite, Deus, a ouvir a Tua voz, reconhecer o Senhor, a obedecer o Senhor e principalmente a entender que o posicionamento gera bênçãos. O posicionamento vem do Senhor para nos ajudar a viver nessa terra aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Pai. Senhor, eu louvo e exalto o Teu nome, eu abençoo a vida de cada pessoa nessa manhã e declaro que hoje é um dia de vitória, um dia de favor, um dia com o Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vejo vocês amanhã.